E aí, galera, voltei aqui para compartilhar a minha carteira, como foi os rendimentos aí do mês de fevereiro de 2023, né? Então aqui, atualização. Atualmente eu estou com 69 ativos na minha carteira, tá? Como eu falo nos outros vídeos, alguns são da mesma empresa, então só que são ações ordinárias, preferenciais e units, então por isso que tem esse grande volume, tá? Mas aqui também eu tenho ETFs, BDRs, fundos imobiliários, ações, FIAGROS, e agora também inclui dois FIINFRA na minha carteira, tá? Então, basicamente, esse é o motivo de ter tantos ativos. Bom, vamos lá direto aqui para a análise, mas antes de mais nada, eu quero informar vocês que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativo, tá? É muito importante que vocês corram atrás dos ativos que vocês querem estudar e vejam se faz jus ao preço, se realmente faz parte do seu risco, né, do seu gerenciamento de risco, adquirir aquele ativo. Então, só um disclaimer aí para vocês, tá? Bom, vindo aqui para o MyProfit, ferramenta que eu utilizo aqui para gerenciar os dividendos que eu recebo e também fazer minhas declarações anuais aí de imposto de renda. Lembrando que esse ano teve uma mudança, né? Parece que não vai ser mais necessário a partir de determinado valor. Eu não me informei muito bem a respeito disso. Provavelmente eu vou fazer a declaração mesmo assim, tá? Bom, vindo aqui pegando os últimos 6 meses até fevereiro, né? Então, de setembro a fevereiro. Setembro aqui eu vim na média de 130, aí outubro 117, depois 136. Então, o ano inteiro de 2022, como eu venho falando, fica neste parâmetro aqui. Então, 100, 100 e pouquinho, tá? Aqui eu matei tudo que eu tinha de ativos desnecessários, pequenas quantidades e reformulei minha carteira pensando já numa carteira previdenciária, né? Então, chegando aqui em dezembro, eu já tinha uma carteira bem posicionada aqui em questões de fundos imobiliários e fiagros, né? Então, a partir daqui que começa a evolução da minha carteira, né? Então, só para vocês verem aqui, ó, o total do mês foi 324. Isso somando, né, fundos imobiliários, ações, ETF dos Estados Unidos, FIAGROS, fundos isentos, REITs, BDRs, tá? Então, tudo isso. Em janeiro aqui deu uma caída, né? Porque eu havia recebido bastante ações, né, aqui no mês de dezembro. Então, R$ 159 de ações e 115 de fundos imobiliários, né? Já em janeiro, houve uma mudança, né? Então, eu recebi aqui 161 de fundos imobiliários e apenas R$ 84 de ações, né? E aqui, R$ 51 de Fiagro, né? E a parcela mínima aqui tá aqui, nem dá para ver, rates, rates, BDRs, ETFs, então mal dá para ver aqui, mas são valores irrisórios, assim, menos de R$ 10 que eu recebo todos os meses, somando essas três categorias, tá? E fevereiro, como foi fevereiro? Vocês podem ver aqui que deu uma reduzida, né? Vem de 299, quase R$ 300, para R$ 251. Isso porque em fevereiro eu recebi muito pouco dividendo de ações, né? Foram apenas R$ 13 de ações, então muito pouco, né? Foram poucos dividendos, né? De Fiagro 51, evolução mínima, né? 51 para 51,25. Realmente eu não. Eu até investi um pouco, mas muito pouco mesmo. E um dos Fiagros aqui, ele pagou menos, né, no mês de fevereiro, então por isso houve uma redução, né, tá? Mas de fundo imobiliário aqui eu fui para 177 e é onde está grande parte da evolução da minha carteira, né? Porque como os fundos imobiliários eles pagam todos os meses, vocês conseguem ver bem claramente essa evolução, né? Então é uma escadinha, né, de fundos imobiliários. Então você aportando todos os meses, quase sempre você vai, no mês subsequente, você vai ter mais do que no mês anterior, né? Pode acontecer, é renda variável, pode acontecer de ter algum calote, um fundo imobiliário, algum cliente não pagar e o fundo não ter caixa para compensar aqueles centavos ali e você ficar abaixo, mas é um pouco mais difícil, tá? Bom, vamos passar aqui no detalhe, então, para o mês de fevereiro, né, como que ficou. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem aquelas BDRs aqui, rates, tá? Cara, valor muito irrisório, nem por enquanto não vale nem a pena entrar no detalhe pela quantia, tá?
Fiagros aqui eu recebi 51,25, né? Ações apenas R$ 13, né? E fundos imobiliários R$ 177. Meu total aqui ficou 251,39, tá? Então aqui eu tenho todos os ativos. Aqui eu recebi dividendos, lembrando que nenhum é recomendação de compra ou venda, tá? São ativos que eu estudo, eu acredito e eu procurei investir baseado aí nos estudos que eu fiz, tá? Alguns até controversos, eu sei disso, eu entendo, mas eu também fiz aportes nele quando eu não conhecia muito de fundo imobiliário e eu estou tentando reduzir aí o meu preço médio para pensar o que fazer, né? Se eu me desfaço dele mais à frente, eu continuo aportando, tá? A ideia é continuar aportando, eu meio que tirei essa ideia de reduzir o preço médio para eliminar o fundo da minha carteira, né? A ideia é continuar aportando, a menos que o fundo realmente uh, deixe de apresentar um bom resultado, pare de pagar, comece a ter muitos calotes, então, ou seja, que a gestão fique meio conturbada, né? Mas, fora isso, a minha ideia é sempre evoluir nos aportes em todos os fundos. Então, eu tenho tentado fazer aportes mensais e bem distribuídos, comprando nem que seja uma cota de um fundo, pelo menos, tá? Para tentar ter um crescimento sempre, tentando manter o meu preço médio razoável, tá? Então, meu mês aqui de fevereiro foi esse, tá? R$ 251. E agora eu vou passar aqui para a gente ver como que está o provisionamento, né? Como que está o meu ano até agora e os próximos meses, né? Bom, janeiro aqui, 299. Fevereiro, 251. Agora, aqui em março, eu já tenho um bom provisionamento, né? Então, só de ações eu tenho 149 provisionados para receber, né, neste mês. Tenho aqui fundos imobiliários que, por enquanto, são R$ 94. Lembrando que no mês anterior foram 177, né? Então, a ideia é que seja mais 177, chegue próximo dos 190, muito provavelmente. Tá? Então, e esse mês aqui ele vai ser bem generoso aqui pelas ações, né? E pelos fundos imobiliários também aqui, que deve ter um bom valor, né? De Fiagros aqui, por enquanto, tenho 25 provisionados para esse mês, 25 e 30, né? Tem mais para entrar, eu comprei bastante Fiagro no mês passado. Claro, bastante, né? De acordo com o meu orçamento lá daqueles 2.500 mais os proventos que eu recebo, né? Então, fica entre 2.500 e R$ 3.000, né? Então, eu divido mais ou menos ali, dependendo do preço que estão os ativos, e vou aportando. Então, a ideia é que seja um pouquinho mais de 51 aqui neste mês. Vamos ver como vai ficar, né? Esse mês aqui talvez seja o mês que mais supere os últimos meses, né? Assim como lá em dezembro aqui, que foram R$ 324, eu acredito muito que este mês vai ficar acima de dezembro, né? E aqui eu já posso ver o meu valor de corte da minha carteira, né? Então a minha ideia é que os dividendos mensais não fiquem abaixo de 250, tá? Foi o menor mês por enquanto que eu recebi aqui de ações. E a ideia é que eles sejam aportes que pelo menos a distribuição dos rendimentos fiquem acima de 250. Então, aqui que eu estipulei o corte da minha carteira, então, para cima, né? Então, a ideia é receber de 250 para cima, né? Estou um pouco longe, né, da minha meta, né? Minha meta é chegar mais próximo dos 1.000. E eu acredito que eu consiga chegar esse ano, eu quero chegar esse ano, eu vou batalhar muito, eu pretendo fazer alguns aportes grandes ainda, nesses próximos meses. Estou vendo, estou estudando um pouco mais como que eu vou fazer essa distribuição. Eu devo resgatar alguns CDBs agora, no mês de maio também. CDBs de 5 anos atrás que eu fiz. Eles vencem agora em maio, então devo não aportar na renda fixa, mas sim converter para ações, fundos imobiliários e fiagros aqui. Né? E abriu aqui, ó, por enquanto eu tenho R$ 91 provisionados, né? Março e abril, a gente tem bastante empresa divulgando, pelo menos as empresas que estão na minha carteira, elas costumam anunciar dividendos aqui entre março e abril. Então, é possível que abril aqui tenha um aumento.
e essa distribuição comece a melhorar aqui ao longo dos próximos meses, né? Lembrando que a ideia é ficar acima de 250 agora, então é esse foco aqui nos proventos e se manter acima de 250 todos os meses aqui de proventos recebidos, né? Então, essa vai ser a ideia. Então, pelo menos aqui eu garanto que eu vou investir pelo menos R$ 2.750 por mês na renda variável, tá? Então, é isso, galera. Só queria atualizar aí todo mundo como que tá a minha carteira, como que tá a evolução, minha meta aqui de chegar aos R$ 1.000, né? Então, do zero aos R$ 1.000 aqui de renda passiva, né? Com ações, fundos imobiliários. E eu volto provavelmente na semana que vem. Vou fazer um vídeo só mostrando como que foi a evolução da minha carteira. Então, vocês vão poder ver quais ações que eu tenho na minha carteira, né? Vocês vão ver qual foi a evolução, a quanto eu tinha em dezembro, para quanto eu fui em janeiro, para quanto eu fui em fevereiro, para fazer esse processo de escadinha, né? E eu pretendo fazer esse outro vídeo aí também, como atualização aí para ter a evolução da minha carteira registrada, né? Então, de tempos em tempos eu quero olhar esses meus vídeos, entender o que eu fiz, o que eu acertei, onde eu errei, e como eu poderia ter otimizado isso, né? Então, porque chegando lá nos 1.000, como diz a Dilma, né? Vamos dobrar a meta. Então, chegando nos 1.000, eu vou dobrar minha meta. Minha meta vai ser 2.000. Então, e daí para frente, né? Bom, é isso, galera. Volto com outro vídeo aí, provavelmente na próxima semana, detalhando aí as ações da minha carteira. Valeu, até mais.